Olá, o Entrevistas Especial deste mês tem como convidada a professora e pesquisadora Geni Maria Ross. Bem-vinda novamente, Geni. Muito obrigada por mais uma vez poder partilhar com vocês algo do nosso conhecimento e participar dessa série de entrevistas. Obrigado. E o tema especial deste mês é a teologia e o meio ambiente. Geni, como relacionar teologia e meio ambiente? Então é um assunto que veio à tona com a crise ecológica dos anos 70 e inclusive no início se falava que os cristãos tinham uma responsabilidade inclusive pela deteriorização do meio ambiente. E com isso veio até uma motivação a mais para abraçar essa causa, de fazer uma verdadeira teologia da criação que pudesse ser conectado, pudesse estar interrelacionado com as novas questões sobre o meio ambiente. Recentemente, o Papa Francisco lançou um novo documento. Você poderia falar um pouco sobre esse documento? Então ele veio numa hora bastante oportuna, embora a Igreja tenha falado antes sobre o meio ambiente em alguns documentos, incluindo também um capítulo dentro do compêndio da doutrina social da Igreja. Esse documento veio sistematizar o pensamento da Igreja como um todo, e ele é bastante completo e bastante instigante e vai direto ao assunto, não há meias palavras, por assim dizer. Dá primeiro, claro, um olhar sobre a mística da criação, né? O meio ambiente para os cristãos sempre deve ser visto a partir da sua própria fé. E ele faz isso com bastante propriedade e também há um profundo diálogo com as ciências, porque se nós temos, inclusive os católicos dentro do seu catecismo, tem a fé e a crença de que Deus colocou em cada ser criado leis próprias, são as ciências que nos dizem quais são essas leis e como nós devemos corresponder a elas em forma de respeito e responsabilidade ética. O início do documento, esse que o Papa Francisco lançou no ano de 2015, trata ali, louvado seja, né? Então o que os cristãos, né, os teólogos têm a louvar perante o meio ambiente? Nós podemos começar falando das criaturas. Sim, então ele coloca com muito bem isso, que a criação para nós não são só as criaturas como um objeto das quais nós podemos usufruir, claro, para a sobrevivência dentro da alimentar e para nós vivermos nosso habitat, a nossa casa comum, como ele chama, mas também elas têm uma missão própria, né? Elas são criadas com propósito próprio, então não é só isso. E ao mesmo tempo, as criaturas, elas existem cada uma, né, com as suas peculiaridades, com sua função própria, com sua missão própria, ao mesmo tempo elas vivem em comunhão. Então nós devemos pensar bastante nesse aspecto de comunhão, porque há inter-relações entre as diferentes criaturas, entre as diferentes formas de vida. Então, às vezes a gente fala muito dos projetos verdes, inclusive há uma tendência a chamar o próprio documento de documento verde, e a gente esquece que o mundo não é feito só de árvores. Essas árvores precisam de sustentação e nem tudo é verde. E cada aspecto da natureza é importante para o todo. Então o louvor, louvado seja, é realmente louvar esse grande Criador que pensou em tudo isso. Esse grande Criador, e que também aparece nos documentos hoje, tanto das ciências como da Igreja, essa autonomia que ele deu para o meio ambiente, né? Cada criatura de se autorregenerar. E o nosso problema, na verdade, está nessa velocidade com que nós destruímos, né? E está muito relacionado, né, com o consumismo e com a economia do mundo. Falando de fundamentação bíblica, relacionando o meio ambiente, existem passagens na Bíblia que ajudam a aprofundar também esse tema, enfim, refletir sobre essa relação criador e criatura?
Então, se nós pensamos na mística, na espiritualidade do meio ambiente, eu acho que devemos começar com a própria criação, sim, que daí eu falo, mas com a aliança que Deus fez com Noé e que fica muito claro que é com todo ser vivente. Então, as criaturas, não só o ser humano, é parte ou faz aliança com Deus, mas é a aliança, toda a criatura, todas as coisas criadas estão nesta aliança. E no final, São Paulo também, que foi também contemplado na campanha da fraternidade, as criaturas esperam pela redenção, esperam, né, pela glorificação. Então há sim um pensamento, né, que une todos numa grande aliança rumo à nova eterna aliança. E a segunda parte, a segunda leitura também bíblica da criação, quando Deus manda o homem cuidar do jardim. Então vem a palavra do cuidado. Criei um jardim. O jardim sempre nos remete a uma harmonia da natureza. E Deus manda cuidar desse jardim. Há outras passagens, tivemos a passagem da água, né? No Antigo Testamento, também na campanha, sobre a água, sobre o cuidado da água. E também Jesus, nos seus evangelhos, aparecem muitos elementos da natureza que ele é entendido da própria natureza, também os animais, mas as plantas, do cuidado e assim. E ele próprio se entregou para nós, se nós pensarmos bem, com dois elementos da natureza, o pão e o vinho. Geni, e na teologia, os teólogos de modo geral têm trabalhado com esse tema do meio ambiente e a teologia? Sim, não estava sempre esquecida, mas a partir dos anos 70, quando a questão do meio ambiente se tornou mais agravante e se fizeram muitas campanhas na sociedade para o cuidado do meio ambiente, os teólogos também apareceram mais, tanto na mídia, mas também no meio impresso, com livros próprios abordando aspectos do meio ambiente, ou então fazendo uma teologia da criação relacionada com esse meio ambiente, e alguns também dialogando com outras religiões sobre o mesmo tema. Então nós temos hoje já bastante livros escritos e por parte agora do documento percebe-se a busca daquilo que a Igreja falou em diferentes documentos ao longo da história, trazendo Santo Tomás de Aquino, os mais antigos também. E é realmente um documento que se pode dizer é um documento oficial da Igreja e não tanto de uma parte ou outra de algum teólogo. Mas também muitos documentos sobre o meio ambiente aparecem, bem como pronunciamentos de comissões episcopais, conferências episcopais dos diversos continentes. Traz uma abertura bastante grande em diferentes lugares do mundo. Geni, você citou vários exemplos no meio católico, principalmente. Existe no meio evangélico ou entre os demais cristãos também uma teologia ligada ao meio ambiente? Sim, é uma preocupação de todos, inclusive alguns eventos conjuntos, mas nesse ponto, como é uma questão teológica, que se comunga, que é em comunhão, nós temos muitas afinidades, tanto da teologia como também das práticas. É ali onde pode acontecer bastante diálogo entre as religiões, entre as grandes religiões, também de outras religiões não cristãs, e porque o cuidado é o mesmo. Então, tem alguma pergunta que queira acrescentar a essas? Tenho sim. Gostaria de saber, na sua opinião, sugestões para relacionar teologia e meio ambiente na prática. Como é que os cristãos, né, em sua casa, no seu trabalho, enfim, os teólogos também, aqueles que têm o interesse, né, por relacionar a questão do Criador e as criaturas, podem fazer de modo efetivo para aplicar isso em seu cotidiano?
Isso, o meio ambiente é uma questão assim de todo mundo. Então, muitas vezes a gente pensa assim, é tão pequeno, é tão pouco que eu posso fazer em relação ao meio ambiente se eu pensar no estrago que faz uma grande fábrica, ou toda essa questão da destruição através das indústrias, e a gente começa a se sentir pequeno. Mas fica bem claro assim que cada um tem uma parte a ser feita através do seu estilo de vida. Quando nós pensamos agora de uns anos para cá, que a gente está começando a se preocupar com a água, então a gente pensa assim, como é que eu gastava água e como eu posso contribuir para que ela não se esgote? Porque a gente tinha uma noção antes de que a água era inesgotável. E hoje nós já temos experiências bastante interessantes e difíceis até, onde nós sentimos na pele que é a falta de água. Então assim, como no pequeno, e muitas vezes as crianças através da escola começam a ensinar os pais hoje a economizar água. Então pensar no meu estilo de vida e também assim no meu consumismo, porque é uma relação de deteriorização, de estrago do meio ambiente que vem pela indústria, mas vai também porque eu faço a demanda para a indústria. Então, o consumismo, ou a gente diz, de todos os produtos de via única, portanto, descartável. Como é que eu posso fazer um projeto, se eu tenho alguma indústria ou alguma coisa, ou na minha vida pessoal, daquilo que eu produzo, ou daquilo que eu compro, para ser reutilizável, para não ser tudo descartado. Eu acho que assim, esse é um grande ponto que, se nós conseguirmos realizar ou integrar no nosso estilo de vida, nós estamos contribuindo com o meio ambiente. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para te convidar para acompanhar as próximas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela. Até mais!